As maiores civilizações da história antiga surgiram do nada, sem período de aprendizado, sem evolução gradual. Simplesmente apareceram, completas, sofisticadas, com conhecimento que levaria milênios para ser redescoberto. E nenhum arqueólogo conseguiu explicar isso de forma satisfatória. Mas existe um texto removido, suprimido, chamado de perigoso por concílios que decidiram o que você pode ou não pode saber. Esse texto explica tudo, e o motivo pelo qual ele foi escondido vai te perturbar mais do que qualquer coisa que ele contém. Fecha os olhos por um momento, não literalmente, mas imagina, é noite. 10.000 anos atrás, o céu não tem poluição luminosa. Cada estrela é visível com uma nitidez que você nunca experimentou na sua vida. O silêncio é total, exceto pelo vento e pelos sons de um mundo ainda não domesticado. Um grupo de seres humanos está sentado ao redor de um fogo. São caçadores, coletores, sobreviventes, usando ferramentas de pedra, vivendo em estruturas simples, com uma compreensão do mundo construída ao longo de gerações de observação cuidadosa, mas limitada. E então algo muda. O texto mais antigo que descreve esse momento não usa a palavra civilização. Usa uma palavra que em aramaico antigo significa transmissão. Como se o que aconteceu não fosse descoberta espontânea, mas recebimento deliberado. Como se alguém tivesse chegado de fora do grupo humano e entregado algo que o grupo não tinha: conhecimento. E a pergunta que os arqueólogos não conseguem responder, mas que o texto removido responde com uma especificidade perturbadora, é: de onde veio esse conhecimento? E quem o entregou? Nos últimos anos, escavações em locais como Göbekli Tepe, na Turquia, Pumapunku, na Bolívia, e os alinhamentos precisos das pirâmides de Gizé revelaram algo que contradiz fundamentalmente o modelo convencional de desenvolvimento humano. As civilizações mais antigas que encontramos não são as mais primitivas, são algumas das mais sofisticadas em termos de precisão arquitetural, alinhamento astronômico e engenharia de pedra, como se a história fosse ao contrário, como se tivéssemos começado de um pico e declinado em vez de começado de baixo e subido, como se houvesse um período anterior, um período que foi apagado. E existe um texto que descreve esse período com detalhes que a arqueologia convencional está começando, relutantemente, fragmentariamente, a confirmar. O livro de Enoque existe. Isso não é teoria, é fato documentado. Foi descoberto em cópias completas na Etiópia, no século XVIII. Confirmado pelos manuscritos do Mar Morto em 1947, como texto de pelo menos 2.000 anos de existência. Citado diretamente pelo apóstolo Judas no Novo Testamento canônico. Conhecido pelos primeiros cristãos, lido pelos primeiros pais da igreja e então, deliberadamente, removido. Chamado de apócrifo, que em grego significa escondido, não falso, não incorreto, escondido. E o que esse texto descreve, quando lido junto com os registros arqueológicos das civilizações antigas, cria uma imagem que nenhuma instituição, religiosa ou acadêmica, está preparada para discutir abertamente. Os vigilantes, Irim em hebraico, os que observam, os que nunca dormem, desceram ao Monte Hermon, 200 deles, com um pacto feito antes da descida, um juramento coletivo de que enfrentariam juntos as consequências do que estavam prestes a fazer. E o que fizeram foi duplo. Primeiro, uniram-se com mulheres humanas, gerando os Nefilim, seres de natureza mista, que o texto descreve como gigantes, mas cuja palavra original em hebraico significa os que fazem cair. Segundo, e aqui está o ponto que conecta tudo, ensinaram. Cada vigilante tinha uma especialidade.
O texto é específico como um currículo. Azazel ensinou metalurgia, a fabricação de armas e ornamentos com técnica que a arqueologia não deveria encontrar naquele período, mas encontra. Semiasa ensinou encantamentos e o corte de raízes, conhecimento botânico e farmacológico. Outros ensinaram astrologia, arquitetura de pedra, sistemas de calendário, interpretação de sinais celestes. Agora conecta isso ao que os arqueólogos encontram e não sabem como explicar. Göbekli Tepe, construída aproximadamente 12.000 anos atrás, mais antiga que Stonehenge por 6.000 anos, mais antiga que as pirâmides por 7.000 anos. Com colunas de calcário de até 6 metros de altura e 20 toneladas cada, esculpidas e transportadas com precisão que a tecnologia atribuída àquele período não poderia reproduzir. Os relevos nas colunas mostram animais em detalhes anatômicos que sugerem observação científica sistemática. Não arte primitiva, mas registro cuidadoso de um mundo estudado com método. Quem ensinou esse método? As pirâmides de Gizé, construídas com alinhamento ao norte verdadeiro, com precisão de 0,05 graus, equivalente ao que a tecnologia moderna consegue produzir com instrumentos sofisticados. Os blocos de granito da Câmara do Rei, transportados de Assuã a 800 quilômetros de distância, com uma consistência de encaixe que não admite nem uma folha de papel entre eles. A matemática embutida nas proporções das pirâmides incorpora π e φ, constantes matemáticas que a história convencional diz que os egípcios ainda não conheciam naquele período. Mas conheciam, está na pedra, está nos números, está lá há 4.000 anos esperando que alguém olhe com honestidade. E Pumapunku, no altiplano boliviano a quase 4.000 metros de altitude, com blocos de diorita, uma das pedras mais duras que existe, difícil de trabalhar com ferramentas de aço modernas, cortados com encaixes em H e T de precisão milimétrica, como se tivessem sido usinados por máquinas em vez de esculpidos à mão, espalhados como se uma explosão os tivesse destruído depois de construídos, como se alguém tivesse apagado deliberadamente não apenas o conhecimento, mas as estruturas físicas que o demonstravam. 3 sítios, 3 continentes diferentes, 3 impossibilidades técnicas para a cronologia convencional. Uma explicação nos textos que foram removidos. Aqui está o ponto que vai criar uma tensão que você vai carregar depois deste vídeo. Se os vigilantes transmitiram conhecimento às civilizações humanas antigas, se a metalurgia, a astronomia, a arquitetura de pedra de precisão, os sistemas de calendário foram transmitidos por seres que o texto descreve como não humanos, como entidades de outro nível de existência. Então, o que isso significa para a narrativa que chamamos de progresso humano? A história que você aprendeu diz que a humanidade desenvolveu essas capacidades por conta própria, através de tentativa e erro, através de geração após geração de acumulação gradual de conhecimento, do sílex ao bronze ao ferro, uma progressão lenta, orgânica, puramente humana. Mas e se essa narrativa é incompleta? Não porque é mentira, mas porque começa no meio da história. E se antes da narrativa que a história convencional conta, existe um capítulo que foi deliberadamente excluído? Um capítulo que descreve uma transmissão de conhecimento que veio de fora da espécie humana e que acelerou o desenvolvimento de certas civilizações de forma que contradiz o modelo gradual? O problema não é aceitar que isso aconteceu. O problema é o que vem depois dessa aceitação. Porque se o conhecimento veio de fora, se as civilizações mais impressionantes da antiguidade foram construídas com auxílio de entidades que o texto chama de vigilantes e que o livro de Enoque descreve como seres aprisionados e julgados por essa transmissão,
Então, o conhecimento tem uma sombra sobre ele, uma origem proibida, uma transmissão que foi julgada como transgressão. E a pergunta que isso gera, que a teologia nunca respondeu satisfatoriamente e que a arqueologia não está equipada para fazer, é se o conhecimento carrega a natureza da sua origem. Se o que foi transmitido de forma proibida tem algo intrínseco a ele que explica por que civilizações que o incorporaram completamente chegaram ao auge e então colapsaram de forma tão total que mal deixaram rastros. Suméria, Egito do Antigo Império, a civilização do Vale do Indo, todas no auge, todas desaparecidas com uma velocidade e completude que contradiz o que esperaríamos de civilizações saudáveis em crescimento. Como se tivessem encontrado um limite, como se tivessem chegado até onde aquele conhecimento específico podia levar. E depois houvesse um muro. E agora chegamos ao lugar onde este vídeo para de ser sobre o passado. Você está vivendo em uma civilização que está repetindo o padrão em escala nunca antes vista na história registrada. A velocidade de acumulação de conhecimento tecnológico da última centena de anos supera tudo o que aconteceu nos 10.000 anos anteriores combinados. Energia nuclear, engenharia genética, inteligência artificial. Cada uma dessas capacidades chegou não através de lenta acumulação gradual, mas em saltos, descobertas que parecem ter chegado prontas, quase inteiras, como se fossem recebidas em vez de desenvolvidas. O livro de Enoque descreve o resultado da transmissão anterior de conhecimento em uma frase que o texto do Gênesis usa para justificar o dilúvio. A terra se encheu de violência, não de ignorância, de violência. O conhecimento não criou paz, criou poder. E poder nas mãos de seres que não tinham a sabedoria correspondente para manejá-lo, criou uma aceleração que o cosmos, na linguagem do texto, não pôde deixar continuar. Você não precisa ser religioso para sentir a ressonância disso. Hoje, pela primeira vez desde o que o texto descreve como o mundo antes do dilúvio, existe tecnologia de destruição em escala global, nas mãos de um número crescente de estados e, eventualmente, de indivíduos. Existe capacidade de manipulação genética que está tocando nos fundamentos do que significa ser humano. Existe inteligência artificial que está redefinindo cognição de formas que seus criadores admitem não compreender completamente. O padrão descrito nos textos antigos não é uma história sobre o passado distante. É um mapa de um processo que tem fases, e você está vivendo em uma das fases. Existe uma passagem no livro de Enoque que raramente é citada. Não porque seja obscura, mas porque é específica demais para ser confortável. Enoque, depois de sua jornada pelos 7 céus, transmite aos seus filhos não apenas o que viu, mas o que foi dito a ele sobre o futuro. E entre as coisas transmitidas está uma descrição de um momento, não datado, não com nome específico, em que o conhecimento que foi transmitido pelos vigilantes vai reaparecer na Terra, em que as capacidades que foram apagadas pelo dilúvio vão ser redescobertos, não porque os vigilantes vão transmiti-las novamente, mas porque a humanidade, sozinha, vai chegar ao mesmo lugar por outros caminhos. E quando chegar, diz o texto, as mesmas tensões vão aparecer. O mesmo desequilíbrio entre poder e sabedoria. A mesma aceleração que a Terra não consegue absorver. Não como profecia punitiva, como descrição de um padrão que é tão fundamental à natureza humana quanto a gravidade é fundamental à física. E a pergunta que esse texto faz, que foi feita há mais de 2.000 anos por um homem que o texto diz ter visto os 7 céus e voltado, é a mesma pergunta que você está sendo convidado a fazer agora. O que fazemos diferente desta vez? As civilizações antigas construíram estruturas que ainda não conseguimos replicar completamente. Desenvolveram sistemas de conhecimento que ainda estamos redescobrindo. E então,
desapareceram, com uma completude que sugere não apenas colapso, mas apagamento. O livro de Enoque foi removido. Os textos que descrevem a origem desse conhecimento foram chamados de heresia. As estruturas físicas que o demonstravam foram destruídas, enterradas, reinterpretadas, como se alguém ou algo tivesse interesse em que o capítulo anterior da história humana não fosse lido. A pergunta que fica, a que vai te acompanhar, não é se os vigilantes existiram, é que a história de uma civilização anterior que recebeu conhecimento proibido, construiu em escala impossível e foi destruída, é tão sistematicamente mantida fora da conversa pública. Quem tem interesse em que você não saiba de onde veio e o que você faria diferente se soubesse?